noite a todos. É muito bom estar aqui novamente para mais uma prática do Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. E juntos com todos vocês, nos unimos em vibrações de amor, de paz, de luz, trazendo essa luz para dentro do nosso lar e para dentro de nós mesmos. Essa luz que nos envolve, que nos fortalece no nosso dia a dia. É essa a importância da prática do Evangelho no Lar. Então, que tenhamos sempre essa disciplina, esse momento em nossas semanas, no dia certo, na hora certa. Aqui na Rádio Fraternal, nós fazemos o Evangelho no Lar às quartas-feiras, às 20 horas. E agradecemos muito a companhia de todos vocês. Nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E se você não possui, faça a sua inscrição em nosso site, que todas as semanas nós sorteamos um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou então, baixe na internet. É um livro que é muito necessário em nossas vidas. São os ensinamentos dos nossos benfeitores, dos espíritos que nos trouxeram a palavra de Jesus explicada para que possamos entendê-la e colocar em prática. Você também pode ter uma garrafa de água, um copo de água, para que essa água seja fluidificada durante a prática do seu Evangelho, que pode ser feito sozinho ou na companhia dos seus entes familiares. Mas que façamos sempre, que não desanimemos, que tenhamos essa vontade de trazer Jesus para dentro das nossas casas todas as semanas. Hoje, eu farei a condução do Evangelho, eu sou a Mara, a Andréia fará a prece inicial, a Miriam fará a leitura, a Ione fará as vibrações e o Ivan a prece final. Então vamos iniciar com mais esse Evangelho no Lar. Então agora vamos procurar relaxar nosso corpo, tranquilizar nossos pensamentos e nos unir a Jesus, a seus trabalhadores, para que eles nos envolvam e assim possamos estar abertos para compreender os ensinamentos que estão contidos no Evangelho que Jesus nos deixou. E que também possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, fortalecendo assim o nosso espírito, nos melhorando moralmente, seguindo em direção ao nosso progresso espiritual, que é o que nos aguarda, a que todos nós estamos destinados. Vamos iniciar nosso estudo dessa semana com a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos à leitura com a Miriam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Item 7. Naquele tempo, respondendo,
disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Item 8. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mas aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles neguem a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. Um texto curto e muito bonito, né? Quem são os pobres de espírito? São os humildes, como diz aqui o texto. E por que Jesus rendeu graças ao Pai por não revelar aos sábios, aos sabichões, aqueles que se acham muito? Por isso mesmo. Como que a pessoa que se acha, quantos hoje em dia ainda nós conhecemos que acham que tudo tem que ter uma explicação, que não aceitam Deus puramente por ser Deus. Aqueles orgulhosos, estudiosos, não que sejam todos, mas que precisam da ciência para explicar Deus. E graças a Deus, o Espiritismo veio nos trazer um pouco de ciência para explicar os mistérios divinos. E graças a Deus, que Deus nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nascer e morrer como nós, para que pudéssemos enxergar os seus ensinamentos. Porque ninguém explica Deus. Deus nós sentimos. E só sente Deus, só recebe Deus, só recebe a luz divina de Jesus e a ajuda dos benfeitores, os nossos anjos da guarda, aqueles que abrem o seu coração. Corações fechados não encontram esse apoio divino. Por outro lado, quando abrirmos os nossos corações, nós recebemos a palavra de Deus, pois Jesus está esperando para que possamos chamá-lo. Então, quando Jesus disse isso, ele não quis dizer os humildes, os pobres de espírito, as pessoas pobres. Podem existir pobres de espírito e humildes em todos os lugares. Que sejamos esses também, que possamos ter o nosso coração aberto e receber a palavra de Deus, receber os ensinamentos, sentir Deus. É isso. A palavra está aberta para a mesa. Bom, é muito interessante, muito legal mesmo também esse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui no item 8, pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos. Basta que lembramos, que Jesus mesmo reencarnou junto aos humildes. Sem recursos nenhum. Por quê? Tinha que ir no meio das pessoas mais simples, daqueles que poderiam entender realmente a palavra que ele trazia, todos os ensinamentos de Deus, de uma forma simples, singela, amorosa, e não imposta pelos reis da época, não imposta a uma multidão, como era feito antigamente, que as leis eram atribuídas e assim, você faz e pronto. Jesus não, reencarnou uma família humilde,
viveu entre os humildes e conseguiu assim todo o feito que conseguiu até hoje. Depois de 2021 anos, nós ainda lembramos dos seus ensinamentos e nos lembramos que ele veio de uma origem humilde e que assim amou a todos indistintamente. O Mestre Jesus, até nas suas atos, até no nascimento, já demonstrou a humildade, o que ele veio e o que ele é. Jesus é de uma classificação de espírito amoroso. E ele adotou a terra por amor. E quando ele encarnou, ele veio mostrar a nós que existe algo a mais do que esse plano espiritual, esse plano material, esse plano onde reis governam, escravos existem. Ele veio mostrar a igualdade dos espíritos. Mas também ele, aqui nesse texto, ele chama a atenção que para que as coisas aconteçam, precisamos mudar. Porque ele preferiu ensinar um pescador a oração do Pai Nosso ao invés do rabi da sinagoga. Por quê? Porque ele sabia que o pescador ia guardar essa oração no coração. Ele sabia que os pescadores que conviviam com ele, e não só pescadores, o cobrador de imposto, o fariseu, conviviam com ele para aprender. E eles aceitavam Jesus como ele era. Eles não tinham o orgulho de julgar quem era Deus, quem era Jesus. Eles aceitavam as lições do Mestre e bem fizeram quando passaram essa lição adiante através dos evangelhos, através das casas de trabalho, onde eles faziam trabalho ao próximo. Pedro, João, trabalharam muito, mas eles aprenderam com Jesus. Eles aceitaram um Deus de amor no coração. E nessa passagem, ele demonstra qual é o caminho que podemos conseguir esse feito. A humildade, o orgulho. O orgulho é algo que nos inflama. Quando deixamos o ego falar, o orgulho grita, e isso nos prejudica. Enquanto não aprendermos a dominar esse orgulho, que é algo gritante dentro do nosso coração, não entenderemos a palavra do Mestre. E como a gente sempre diz e ouve bastante, não é ao outro que eu devo melhorar, e sim a mim mesma. Enquanto ser humano, o homem encarnado, não entender que a reforma íntima é íntima e particular, o orgulho vai gritar. Então deixemos Jesus, as palavras do Mestre entrarem em nosso coração e fazer essa reforma. Nos despojamos daquilo que não interessa para nós. O orgulho, a vaidade. O texto da semana passada vem complementar a esse, ou esse vem continuar o ensinamento da semana passada, do evangelho passado. E é um treinamento diário. Essa lição pode ser praticada durante toda essa semana. Olhemos para nós, olhemos para o nosso orgulho. E qual o tamanho dele? Para mim, marcou essa parte onde ele fala que sábio, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Então, a gente sabe que sabichão é diferente de sábio, né? O sabichão é aquele que pensa que sabe tudo, que não quer nem se abrir para novos conhecimentos ou para novos pontos, porque ele é tão certo que ele sabe tudo que não se abre para novos aprendizados. Agora, o sábio de verdade sabe que não sabe nada. Quem somos nós, né? Nós estamos aprendendo, estamos aqui ainda simples, num planeta ainda no início da sua evolução, né? Ou seja, estamos ainda no nível de expiação em provas, temos muito a percorrer. Então, daí já sabemos quanto que a gente precisa aprender. A gente não sabe nada ainda. Então, aquele realmente sábio, ele tem essa consciência. Então, ele tem essa humildade. Então, são
pobres de espírito, os humildes, e não os orgulhosos que sabem tudo, ou os sabichões que pensam que sabem tudo, mas no fundo tem muito a aprender, como todos nós. Em outra passagem, Jesus também diz, né? Não dai pérolas aos porcos. Por que pérolas aos porcos? Um sentido figurado do porco. Para que vai dar pérolas aos porcos que não vão dar valor? Então, que não sejamos os porcos, no sentido figurado, certo? Que sejamos os que recebem as pérolas de Jesus de coração aberto e que não tenha que esperar a dor chegar para abrir o seu coração. Que possamos abrir antes, nos sentindo humildes e sendo sábio, como a Andréa disse, de saber que não sabemos nada. Então agora nós vamos para as vibrações com a Ione e depois a prece final com o Ivan. Convido a todos a fecharem os olhos, respirarem fundo e relaxarem. E nessa vibração de amor que tem aqui nesse Evangelho, em todo o Evangelho, tem a presença do Mestre. Imaginemos ele entrar pela porta da frente de nosso lar. E com ele uma luz intensa vai invadindo todos os cômodos de nosso lar, até nos envolver. E nos sentimos a presença de Jesus ao nosso lado, nos acalmando, nos envolvendo e nos ajudando a ajudar aquele que agora pensamos que está em necessidade, que está precisando do amor de Jesus. E Mestre, por tanto receber, queremos doar. E em Tuas mãos nós entregamos o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento, o nosso amor. Pai, permita que o que doamos possa ser levado a todos aqueles necessitados desse imenso planeta azul. Que todos que estão num leito de dor, numa prisão, na solidão, no desamparo, sejam envolvidos por esse amor. Mestre Jesus, faze de nós misericordiosos, faze de nós pessoas boas, onde o orgulho, cada dia que passa, diminui em nosso coração e que possamos abrir as portas do nosso coração para o Teu amor. E assim, Mestre, nessa vibração, pedimos que o nosso amor seja tão intenso que envolva esse planeta, que envolva todas as nações, aquelas necessitadas de amor, de paz, de caridade, porque em todo canto sempre tem alguém que precise de algo. Pai, eu peço, envolva esse imenso planeta e principalmente o nosso país. Nosso país necessitado de amor, de compreensão, de tolerância. Das minhas vibrações humildes, eu peço, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a nos transformar em seres melhores. Ajuda-nos a nos transformar em filhos teus. Mas aqueles filhos obedientes, aqueles filhos que entendem que o próximo é o nosso igual. Jesus amado, a Ti agradecemos por todas as benesses. E nessa pequena vibração, que possamos levar durante toda a semana esse amor que agora queima em nosso coração. Que assim seja.
Então, aproveitando esse momento de paz, de lucidez, quero convidar a todos para que juntos façamos essa oração que Jesus nos ensinou, para que juntos possamos orar pelos sabichões, pelos humildes, por todos aqueles que se acham melhores, por todos aqueles que pensam que são melhores do que qualquer outro, mas que na verdade não conseguem fazer uma única oração para um irmão, para alguém que necessita. Então eu peço a todos, os ouvintes, a nós, que nos unimos e possamos fazer juntos uma oração para nós e para todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão precisando todos nós estamos, mas que possamos juntos orar por todos. Pai nosso que está nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentações e afasta-nos de todo o mal e de todo o perigo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos chegando ao fim de mais um Evangelho no Lar, aqui na Rádio e TV Fraternal. Agradecendo imensamente a companhia, a audiência de todos vocês. Saibam que junto de nós, cada um que nos acompanha na prática deste Evangelho no Lar é um ponto de luz. E vários pontos se conectam e ajudam a tantos na iluminação do nosso planeta. Por isso que pedimos sempre para que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem a nossa rádio e TV Fraternal, para que possamos aumentar cada vez mais esses pontos de luz na divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus. Dizemos sempre que estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, WhatsApp. Sigam a Rádio Fraternal, nos ajudem sempre. Estejam sempre conosco. E se você quiser saber o roteiro detalhado do Evangelho no Lar, entre em nossa página fraternal.net.br. Lá você verá o roteiro detalhado, o roteiro da prática do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus Cristo e até a próxima semana. Até lá, boa noite a todos.